Olá, pessoal. Continuando, né, nesse assunto, conjunções, porque conjunções são muito importantes para fazer realmente a união entre ideias, entre mensagens, né? Eu coloquei aqui conjunções unindo frases, orações e períodos, mas vocês já estudaram isso aqui durante toda a sua vida escolar. Então hoje nós vamos lembrar, né, relembrar que é uma frase, que é oração, que é um período assim de maneira bem sucinta. Porém eu quero que vocês se atenham ao sentido da mensagem, a ideia da mensagem que você quer transmitir, tá ok? Então relembrando aqui rapidamente, frase são palavras, né? Uma palavra apenas, duas, três, quatro, não sei quantas, que fazem o sentido completo, que tem um sentido completo, né? E a frase, ela não precisa ter necessariamente um verbo. Por exemplo, socorro é uma frase. Não é uma frase. Parabéns para você é uma frase, né? Então, frase não precisa necessariamente ter um verbo, mas você pode ter frase com verbo? Pode, ok? Ela precisa ter o quê? Um sentido completo, certinho? Então, aqui é claro que existem frases com verbos, mas quando isso ocorre, essa frase é constituída de orações. Então, toda vez que você tem um verbo, você tem uma oração, tá? Então, oração é aquela construção linguística que contém um verbo, ou então uma locução verbal, né? Olha só, por exemplo, socorro, eu preciso de ajuda, né? Aqui só com o socorro a gente teria como um exemplo de cima uma frase. Socorro, eu preciso de ajuda, também é uma frase? Sim, mas essa frase agora o que a gente tem? Uma oração, porque tem um verbo, ok? Então basicamente é isso. Frase tem um sentido completo, oração tem um verbo. Por quê? Olha só, quando você fala eu preciso de ajuda, você tem um verbo aqui e tem um sentido completo também. Agora, observe esse outro exemplo aqui, olha, sentiu. Sentiu é uma oração, né? Mas faz sentido isso aqui? Não faz sentido, né? A oração, ela precisa de um verbo somente assim, ela precisa de um contexto todo para ela poder fazer sentido, ok? E o que eu coloquei aqui no final? Quando nós pensamos num parágrafo, num texto, né? Muito facilmente teremos frases com muitos verbos. E aí nós vamos ter um período, tá? Então, um parágrafo que eu peço para vocês reescreverem é um período? Nele tem o quê? Tem frases, né? Tem orações, ok? Pode ter somente orações formando uma frase, somente uma frase que não tem um verbo, tá? Então, o conjunto disso aí tudo é um período, tá? Então, ok. Só relembrando que seria uma frase, uma oração e um período. Mas vamos agora para a nossa prática, que é mais importante, né? Então, aqui, ó, o que a gente tem? Só um exemplo aqui de período. Assim que ela chegou, apresentou as novas ações a serem executadas. Então, aqui nós temos quantas orações? 3 orações, né? Que formam uma frase enorme. E dentro disso aqui, nós podemos chamar de período. Por quê? Eu posso dizer, ela chegou, ela apresentou as novas ações e as ações serão executadas, tá? Então, aí eu tenho ideias isoladas, né? Quando eu conecto essas ideias, aí sim eu formo um período, ok? Então, essa estrutura sintática reúne orações e tem sentido completo. Os períodos se subdividem em simples e composto. O primeiro é formado por apenas uma oração. Então, um período simples tem só uma oração. Então, você vai imaginar uma frase aí com um verbo só formando uma oração. Já o segundo, por mais de uma, que é o exemplo que a gente teve aí em cima, ok? Então, sem nos atermos ao que é um período simples ou um período composto, por subordinação, por coordenação, vamos tentar colocar isso na prática, tá ok?
Olha só esses exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Então aqui nós estamos unindo frases, orações e períodos, mas não são os nomes que importam agora, e sim o sentido, a mensagem que você quer transmitir, né? Como eu sempre digo, o que é importante para vocês? Escreverem bem, lerem bem, falarem bem, ok? Agora, se você for dar aula de português, aí sim, você precisa saber o que é uma frase, o que é uma oração, o que é um período, né? Para você fazer um concurso também, é bom você ter essa noção. Eu já tenho noção que uma frase ela tem uma ideia completa. Ela pode ou não ter um verbo. Ok, oração, cada oração tem verbo. Beleza. Período é um conjunto de frases de oração que tem sentido. Ok, tá? O que eu quero que vocês se importem agora? Com o sentido, né? Com a mensagem que você quer transmitir. Então, olha só aqui, eu fiz alguns exemplos para depois vocês praticarem. Então, a gente tem duas ideias aqui, olha. Não compareci à festa de aniversário. Pedi que entregasse um presente. Vamos unir? Não compareci à festa de aniversário, no entanto, pedi que entregasse um presente, ok? Admiro bastante meu melhor amigo. Meu melhor amigo é muito generoso com as pessoas. Que a gente tem o quê? Repetição. Então, vamos eliminar essa repetição. Admiro muito meu melhor amigo, pois é muito generoso com as pessoas. Ou pois ele é muito generoso com as pessoas. Poderia colocar um porquê aqui? Poderia, né? Então você tem que se ater a essa ideia. Se eu disser, admiro muito meu melhor amigo porque ele é muito generoso com as pessoas. Ok. Eu poderia colocar mas aqui. Admiro muito meu amigo, mas não. A ideia está contrária. No entanto, poderia? Não, olha só. Admiro muito meu amigo, no entanto, né? Você vê que quando você fala isso soa mal aos seus próprios ouvidos. Às vezes, censuramos os defeitos das pessoas. Nós nos esquecemos dos nossos defeitos. Como é que a gente pode unir isso aqui? Às vezes, censuramos os defeitos das pessoas, mas nos esquecemos dos nossos. Ou dos nossos próprios, se vocês quiserem colocar, tá? Poderíamos colocar outra? Poderíamos colocar porém, por exemplo, né? Olha só, às vezes censuramos os defeitos das pessoas, porém nos esquecemos dos nossos. Não muda o sentido, tá? Então se atenham ao sentido. Você não pode mudar a mensagem, tá? Ana não foi à aula hoje, ela não sentiu-se muito bem. Então, Ana não foi à aula hoje porque não sentiu-se muito bem, tá? Então, isso aqui é uma justificativa, né? O porquê que a Ana não foi à aula hoje, ok? Para vocês fazerem agora, assim como a gente acabou de ver aí anteriormente, vocês têm esses 10 conjuntinhos aqui de mensagens, tá? Então, você vai unir todos eles aqui, todos eles não, unir o número 1, né, com as conjunções necessárias, mantendo o sentido que está aqui, o número 2 e assim por diante, tá? Então, cada um desses 10 aqui, você vai unir. Você pode fazer alguma alteração, se for necessário? Pode. Porém, você não pode mudar, não pode alterar a mensagem, ok? Aqui, nós já temos estou dificultando um pouquinho mais, né? Então, vocês viram aqui que a gente já tem 4 frases aqui, né? Já temos aqui um tanto de orações que já com verbos e tudo. Então, aqui você vai montar um período um pouquinho maior, tá? A atividade 1, períodos menores, aqui um período maior, ok? Nós podemos chamar de parágrafos? Podemos, dependendo se você for incluir isso aqui num texto, né? Será que está para formar um parágrafo só com isso aqui? Pode ser, tá? Pode dar, depende. Mas vamos chamar de período por enquanto, tá? Porque está muito solto aqui. Podendo sim ser parágrafo, dependendo do contexto, certinho? Lembrando que estou à disposição, qualquer dúvida é só me chamar. Tchau, tchau. A outra coisa, viram aqui, né, a pontuação de cada um, porém eu vou disponibilizar o gabarito na sexta-feira, ok? Para a gente poder comentar e tudo. Enquanto isso, estou à disposição
de vocês a qualquer hora, só manda mensagem que assim que puder eu retorno, ok? Um abraço, tchau, tchau.